e diz que a multidão apertava, porque, como eu falei anteriormente, Jesus era popular. Jesus, ele tinha uma multidão que o cercava. Aquela multidão era multidão mista. Tinha pessoas que criam nele, estavam ali porque criam. Outros estavam ali por curiosidade. Outros estavam ali porque duvidavam. Outros estavam ali porque realmente gostavam de Jesus. Outros estavam ali para presenciar os milagres que Jesus fazia. Então havia uma multidão mista, uma multidão composta de muitas pessoas que tinha pensamentos diferentes. E aí, o versículo de número 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Aí, nesse inteirinho, entra agora uma mulher, que para Jairo seria um problema, porque interrompeu o diálogo que ele estava tendo com Jesus. Observe que agora vem uma mulher que sofria de uma enfermidade, sofria de uma hemorragia. Essa mulher, ela vivia à margem da sociedade, porque ninguém gostaria de estar perto dela. Era uma mulher que, pelo o contexto bíblico, nos mostra aqui que era uma mulher que foi rica, que teve bens, porque vai dizer aqui que ela gastou tudo, todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Então dá a entender aqui nas entrelinhas que essa mulher, ela possuía riquezas e ela não conseguiu ser curada por nenhum médico. Eu imagino aqui que surgiu na vida dessa mulher muitos charlatões, que usou o dinheiro dela, fez promessas para que ela, dizendo que ela ia ser curada, e não aconteceu a cura. Gastou com os médicos, por bons profissionais que eram e que eles não conseguiram curar essa mulher. Por quê? Porque existem enfermidades, doenças que só Jesus pode curar. Veja que ela gastou tudo, ela não conseguiu ser curada por nenhum dos médicos. Era uma mulher que tinha posses e bens, agora era uma mulher pobre e continuava doente. Então, aqui no versículo de número 44, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Observamos aqui, meus amigos e irmãos, que ela, pela sua fé, ela conseguiu a tão esperada cura, porque a multidão também a oprimia, mas ela dizia, olha, se tão somente eu tocar na orla, na barra ou na bainha da sua roupa, eu vou ser curada. Eu não preciso nem tocar nele, mas se eu conseguir apenas tocar na orla das suas vestes, eu vou receber a cura. Isto é que é uma fé inabalável. Imagine aí a situação dela, o desespero que ela tinha, porque ela ouviu falar de Jesus.
E certamente ela colocou no coração dela, olha, no dia que eu tiver um encontro com este homem, eu creio que eu vou ser curada. E foi o que aconteceu. Observe que no mesmo instante, foi uma coisa assim, instantânea, que diz assim, ó, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou, ou seja, parou a hemorragia. E quando nós vamos observar a Bíblia Sagrada, lá no livro de Levítico, no capítulo de número 15 e o versículo 19, nós vamos ver aqui como era a situação de uma mulher no tempo da lei, quando ela estava no seu período menstrual. Ela tinha que ser afastada porque a Bíblia a considerava imunda. Veja o versículo 19 do capítulo 15 de Levítico. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E o versículo de número 25 do capítulo 15 diz: também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue, por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Então, meus queridos amigos, observe bem que a situação dessa mulher não era boa. Porque quando fala aqui sobre o período menstrual, aqui no tempo da lei, a mulher tinha que ser separada. Então, observe bem, agora imagine uma doença, porque o período menstrual não era uma doença, mas era desta mulher aqui, a enfermidade era comparado com esse período, porque os dois tinham sangue. Então, observe que no Antigo Testamento, a mulher, nesse período, ela era afastada e ficava 7 dias na separação. E qualquer que a tocasse seria imundo até a tarde. Então, a situação dessa senhora, onde nós lemos do capítulo 8 do livro de Lucas, não era, ou melhor, era pior o estado dela, porque ela não podia viver na sociedade. Mas a nossa dificuldade, as nossas enfermidades, ela tem um prazo de validade, até o momento que a pessoa não tiver um encontro com Jesus. Mas no dia que a pessoa tiver um encontro com Jesus e tiver fé, tenha certeza de que tudo isso será tirado. Então, continuando aqui a leitura, quando ela toca em Jesus, acontece algo tremendo. A Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta. E disse Jesus, versículo 45, quem é que me tocou? Muitas vezes, os ateus, que eu não acredito que existe ateu, porque no momento difícil ele reconhece a Deus. Mas aqueles que se dizem ateus, né? Que não crê na existência de Jesus. E aqui as pessoas também que não têm fé, que duvida das coisas de Jesus,
do que Jesus fez, sempre indaga, olha, Jesus não sabe de tudo? E por que ele pergunta quem o tocou? Mas Jesus aqui, ele queria que aquela mulher se identificasse para que as pessoas pudessem entender que para chegar até ele, tinha que ter um testemunho. O nome dele tinha que ser glorificado. Ele seria exaltado na vida daquela mulher. Então ele pergunta, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Ou seja, Pedro está falando assim, Senhor, tem muita gente ao seu redor, ao seu derredor, qualquer pessoa te tocou. Mas Jesus, ele diz assim, no versículo 46, e disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, ou seja, saiu poder. Então, meus amigos, observe que o toque dessa mulher foi um toque diferente. Foi um toque diferente, não foi um toque qualquer, mas foi um toque de desespero e de fé. E por causa da fé dessa mulher foi que ele alcançou a vitória. O escritor aos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus se aproximem com fé. Então, sem fé, não se consegue nada diante de Deus. Então, eu estava observando aqui que quando Jesus fala assim, olha, alguém me tocou, mas foi um toque diferente. Porque a multidão me toca, empurra para lá, empurra para cá, mas esse toque aqui foi um toque diferente. Porque eu senti que de mim saiu poder. Louvado seja Deus. Então, o versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que ela diz, a Bíblia diz aqui, que ela se aproximou tremendo e ela se prostrou. Olha aí, ela reconhecendo Jesus como Senhor. Porque é necessário que todos aqueles que reconheçam Jesus, que recebam Jesus como Salvador, o receba também como Senhor. Porque ela se prostrou diante de Jesus e ela estava tremendo, com vergonha, porque ela não podia mais ocultar. E aí ela testemunhou diante de todo o povo. Imagine que testemunho maravilhoso foi esse dessa senhora diante de toda a multidão. Certamente ela falou assim, olha, há 12 anos que eu sofria com essa hemorragia. Eu gastei todos o meu dinheiro. Eu tinha fazendas, eu tinha muitas propriedades e eu gastei tudo. Os raizeiros me passaram para eu tomar muitos remédios, gastei com os médicos e eu não consegui me curar. Mas agora eu tinha aquele desejo de encontrar o Senhor e eu gostaria de tocar no Senhor, mas eu disse, não, se eu tocar tão somente nas suas vestes, eu vou ser curada. E aí, meus queridos amigos, o que acontece? Ela testemunhou tudo aquilo ali
e o nome de Jesus foi glorificado. Aí, a Bíblia vai nos dizer, no versículo 48, e ele lhe disse, ele quem? Jesus. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então observe bem que as palavras carinhosas de Jesus para com aquela mulher. Primeiro ele fala assim, ó, tem bom ânimo. Depois ele fala, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Por causa da tua fé, você foi liberta dessa enfermidade. Vai em paz, ou seja, nunca mais você vai ter essa enfermidade, porque ela realmente foi curada. Mas vamos lembrar aqui da outra pessoa. E Jairo? Jairo já estava ali um pouco impaciente, porque Jesus deixou Jairo esperando. Enquanto estava acontecendo o episódio, não sei por quanto tempo, estava acontecendo ali esse episódio de Jesus com essa mulher, digamos assim, uma pequena entrevista com ela. Tudo isso que aconteceu, Jairo estava ali esperando. Aí, no versículo 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. E agora? E a situação de Jairo? E o coração de Jairo, como não ficou? Porque quando ele chega diante de Jesus, a primeira vez, ele fala que a filha dele estava doente, estava à beira da morte. Mas agora ele recebe uma notícia dizendo que a filha dele morreu. E você? Como você reagiria? O que você diria para Jesus nesse momento? Certamente muitos murmurariam, diziam, Jesus, o Senhor não deu a mínima para a minha situação. O Senhor demorou, eu cheguei, te adorei, me prostrei, fui educado com o Senhor, mas o Senhor ficou aí, gastou todo o seu tempo com esta senhora. Agora não tem mais jeito, a minha filha morreu. Muito obrigado pela falta de atenção que o Senhor me deu. Mas, meus queridos, Jairo ficou quieto. Não sei se ia dar tempo ele falar isso, porque Jesus ouviu. Quando o homem disse, não incomodes o mestre, o versículo 50 dá a resposta. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Ou seja, Jesus que diz assim, Jairo, você viu a mulher que recebeu a cura? Ela creu, por isso que ela recebeu a bênção. Você tem que fazer o mesmo. Creia. Porque, meus amigos, observe bem que a palavra deste moço aqui, no versículo 49, chegou um da casa do príncipe da sinagoga. Ou seja, um dos empregados de Jairo chegou com a notícia. Disse, olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Ou seja, na visão deste moço, Jesus só podia curar
a enfermidade. Na visão desse moço, Jesus não ressuscitaria. Mas a Bíblia vai nos dizer, no Salmo 112, e o número 7, diz assim: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O que eu aprendo aqui, nas palavras do empregado de Jairo, é que ele deu uma palavra negativa para Jairo, dizendo: olha, a tua filha morreu, não tem mais jeito, então não incomode ele, não incomode o mestre, ele não pode fazer mais nada. Porque as pessoas limitam o poder de Jesus, acham que Jesus pode fazer uma coisa e não pode fazer outra. Só que o salmista aqui diz que aquele que tem o coração firme no Senhor não teme maus rumores, ou seja, é inevitável que nós não ouvimos palavra negativa. É inevitável. Todos os dias, na escola, na rua, no ônibus, no trabalho, na igreja, por que não? Em casa, no meio da família, por que não? Mas o importante aqui é você não armazenar esta palavra. Ela deve entrar num ouvido e sair no outro. Não deve ficar na mente e nem descer para o coração. Ela tem que sair. Por quê? Acredito que Jairo, naquele momento, a sua estrutura abalou. Mas Jesus deu ânimo para ele. Vamos ler novamente o que Jesus disse? Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Então, observe que Jesus deu ânimo para Jairo, dizendo para ele: ó, não tema, Jairo, creia. Creia. Por quê? Porque, olha, a Bíblia diz que a filha de Jairo tinha quase 12 anos de idade. Estava prestes a morrer. E em seguida morreu. Então, as duas sofriam há 12 anos. Observe que a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tinha 12 anos com essa hemorragia. A filha de Jairo era sadia, mas com 12 anos adoeceu. Então observe bem que o que necessitava aí? A moça morreu e a mulher recebeu a cura. As duas necessitavam exatamente do toque de Jesus. A primeira já recebeu o toque. Agora falta a segunda, mas para isso acontecer, ainda tinha outras coisas para acontecer para Jesus chegar na casa de Jairo. Então isso nos dá uma lição importante, é que enquanto Jairo gozara de uma vida boa, cuidando da sua filha, tinha uma mulher que sofria. 12 anos, Jairo não tinha tido problema nenhum com a sua filha. E por 12 anos uma mulher sofria. Mas o que me chama a atenção aqui, que as duas receberam a bênção na hora certa. Então, vamos mais em frente. Aí Jesus sai dali do meio daquela multidão e se direciona até a casa de Jairo. Observe que quando ele se direciona à casa de Jairo,
no versículo de número 51, diz: E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai, ou seja, Jairo, e a mãe da menina. Por que Jesus fez essa separação? Numa pregação anterior, eu expliquei que quando Jesus ia realizar alguns milagres, Jesus selecionava alguns discípulos. Por quê? Porque nem todos criam naquilo que ele ia fazer. E aqui a Bíblia diz que ele levou Pedro, Tiago e João e deixou os 9 para trás. E não deixou entrar na casa as pessoas que estavam ali chorando, as pessoas que muitas vezes ia ali se condoer, porque Jairo era um homem querido, Jairo era um homem sociável, Jairo era um homem da sociedade. Mas Jesus não olha para a posição de pessoas. E isso é bom. Jesus não olha para isso. Jesus atende o pobre e atende o rico. Jesus atende todos. Jesus não faz acepção de pessoas. E aí, observe bem que Jesus entra naquela casa. E o versículo 52 diz: E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não chores, não está morta, mas dorme. Observe no versículo 54. E riam-se dele, pois sabia que estava morta. Começou. Interessante que aquelas pessoas, quando Jesus entrou, choravam, pranteavam. E agora, quando Jesus fala que a menina não estava morta, começaram a dar gargalhada. Agora a pergunta é: será que realmente eles choravam de verdade? Será que realmente estava se condoindo da dor daquela família? Será que realmente havia sinceridade naquele choro? Porque quando Jesus fala que a menina dormia, riam, começaram a gargalhar, porque sabia que estava morta. Mas o dono da vida estava chegando naquela casa. Observe no versículo de número 54. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. Eu disse anteriormente que Jesus, aquelas duas mulheres, essas duas aqui, elas necessitavam do toque de Jesus. E observe que foi realmente o que aconteceu. A mulher tocou em Jesus nas suas vestes e ficou curada. E agora é ao contrário, Jesus toca na menina e a menina ressuscita. Veja o versículo de número 55. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Então observe aqui, meus amigos, que quando Jesus falou para aquela moça morta: Menina, levanta-te, diz que o espírito dela voltou,
ela se levantou, e ela logo se levantou. Então veja que a cura, a ressurreição aqui foi imediata. Porque observe bem que muitos conhecem o Jesus da ficção, dos filmes, dos quadros, conhece o Jesus das imagens, aquele Jesus que as pessoas fazem de olhos azuis, barbas longas, cabelos compridos, mas o Jesus da camiseta, das camisetas e etc. Mas observe bem que tem pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, pode ter certeza, algo sobrenatural acontece na vida desta pessoa. Então, aí Jesus fala assim para Jairo, que desse de comer. Eu quero aqui finalizar esta mensagem dizendo uma coisa sobre esta frase que Jesus disse, que ele desse de comer. Isso aqui, no sentido, não foi no sentido literal. Realmente, era para que Jairo desse comida àquela moça. Mas, em tratando de um assunto espiritual, a palavra de Deus, ela é o que? Ela é comida. Então, nesta frase aqui, eu entendo que Jesus mostrando agora a responsabilidade de Jairo apresentar a ele, Jesus, para a sua família. Porque a partir daquele dia, Jairo tinha a responsabilidade de apresentar Jesus, anunciar Jesus, falar para sua filha, olha filha, você estava doente, enquanto você estava doente, eu fui me encontrar com Jesus. Você sabe, filha, que eu sou mestre aqui em Israel. Eu sou mestre, eu ensino na sinagoga, mas eu primeiro reconheci que existia alguém maior do que eu, que merece ter toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo o reconhecimento, é Jesus. Então, quando eu fui ter com ele, você estava doente. Fiquei lá esperando, apareceu uma senhora lá, foi curada, eu já estava impaciente. O meu empregado veio, conversou comigo, disse para eu não incomodar mais ele, porque você morreu. Mas quando eu estava desfalecendo na minha fé, ele disse para mim, olha, crê somente e sua filha vai ser salva. Quando nós entramos aqui, filha, na nossa casa, as pessoas estavam chorando, de repente as pessoas começaram a dar risada só porque ele falou que você estava dormindo, mas foi constatado por todos que estavam aqui que você morreu. Por isso que riam dele. E agora, filha, ele te deu vida, ele te ressuscitou. Então, a partir de hoje, minha filha, eu quero que você nunca deixe de reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus e como Messias enviado por Deus. Então veja a responsabilidade de Jairo levar Jesus para a sua filha, para a sua família. Porque Jesus mudou a casa de Jairo de tristeza para alegria. Jesus mudou aquele ambiente, que era um ambiente triste, de pessoas chorosas, por pessoas alegres. Então,
O que eu quero dizer aqui, né, finalizando este vídeo, é que deixe Jesus comandar a sua família. E a última palavra é a de Deus. Espero que você tenha gostado desse pequeno estudo. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe, dê seu like, ative o sininho para que você venha receber novas notificações. E que Deus e a sua família para todo sempre. Amém.